Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para o Newton, sargento da brigada, sargento da reserva, né? Amigo, tem muitos marginais escondidos atrás de terno e gravatas. Não acho justo a igreja aceitar qualquer um. Então, aqui é a opinião do Newton, né? E várias pessoas aqui opinando. O fato eu já vou falar aqui. Primeiro, um cidadão aqui, o Luciano Guerra, de Porto Alegre, parabenizando a Polícia Rodoviária Federal por ter salvado o bebê, né? Muito bom o programa, Silvio de São Gabriel. Cuidei do Lacir lá na PEG, encharqueadas no ano de 99. Olha só. Silvio Félix, obrigado, Silvio, pela companhia. Tanta gente boa para ser nomeada e nomeia uma pessoa a qual teve chance de fazer o que era certo e foi para o caminho errado. Tem que pagar a pena em regime fechado, por isso dá margem para que continue praticando crimes. Crime organizado é algo que está acontecendo cada vez mais e quem paga é o cidadão. Política podre, diz a senhora aqui, que não quis se identificar. Deixa eu ver aqui quem mais. Sou Roselândia de São Leopoldo. Essa nomeação é uma vergonha, uma hipocrisia. Pessoa não muda. Se é bom, é bom. Que ódio. As pessoas estão indignadas aqui, a dona Roselândia falando. Bom, o Lacir Moraes Ramos foi nomeado para o cargo de chefe de seção na Secretaria de Justiça e Sistema Penal e sócio-educativo pelo governo gaúcho, sexta-feira agora. Com o codinome de Folharada, ele chegou a ser reconhecido como um dos mais perigosos criminosos do Estado. Apenas acumulam mais de 200 anos, 204 anos para ser preciso. Ressocializado, ele é pastor e atua na ressocialização de presos. A nomeação gerou críticas, a principal delas, o Sindicato dos Servidores Penitenciários Gaúchos. O presidente Saulo Felipe Bassos dos Santos está conosco aqui e vai falar agora. Presidente Saulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Passo, tá? Por favor. Como? Passo com 2 S. Passo, está. Passo. Baço. Eu falei passo com P, né? Tá bom. Presidente, como é que eu vi que vocês lançaram uma nota de perplexidade e indignação. Perfeito. Primeiro, saudar, agradecer pelo espaço, né? E saudar a quem está nos acompanhando, tá? Os colegas servidores penitenciários, para deixar claro, tá? Isso é uma posição do sindicato, mas plasmada em função das centenas, quiçá milhares de provocações, de falas de colegas servidores, tá? Muitos perplexos, alguns atônitos, outros tantos não aceitando de forma alguma, né, essa nomeação, esse procedimento que conhecemos agora na sexta-feira. Então, alguns atônitos, outros perplexos, muitos pasmos com essa situação, tá? O sindicato representa hoje cerca de 7.500 servidores penitenciários, né? Esta nomeação causou um desconforto, uma inquietude muito grandes, né? E que, por óbvio, né, precisa ser corrigida, precisa ser resolvida com brevidade, com a exoneração do senhor Lacir, tá? Preciso também aqui gizar que nós não temos nada pessoalmente contrário ao senhor Lacir, tá? A questão, ela é de sigilo de informações que nós precisamos resguardar, é uma questão de segurança pública, tá? Eu vi no teu chamamento no bloco anterior, fez menção ao nosso processo seletivo, tá? Para que a comunidade conheça o concurso seletivo para a SUSEP, né? Ele tem 4 etapas. Primeiro uma prova intelectual objetiva, depois uma prova física, depois uma terceira etapa com exames psicológicos. O candidato, né, passar em todas essas 3 etapas, que são extremamente difíceis, né? Visto que o último concurso tinha 50.000 inscritos, passaram um pouco mais de que 1.000 aprovados. Bom, se o cidadão passar em todas essas etapas, intelectual, repito, física e exame psicotécnico, ele vai ter que passar obrigatoriamente pela investigação da vida pregressa, tá? Se rodar nessa última etapa, não assume o cargo. Então, tu percebas, né, a incoerência, né? Embora a gente reconheça que a nomeação por CC, né, ela é uma nomeação muito mais simplificada, pelo menos o conceito
dessa questão que eu mencionei precisa sim ser acolhida, precisa ser respeitada. Presidente, é exatamente isso que eu falei, né? O servidor, todo servidor que o senhor representa aí, ele passa por um processo seletivo muito extenso e rigoroso, tanto na prova, né, intelectual, toda aí, e principalmente na ficha. Não pode ter nenhuma condenação, não pode ter nenhum crime, não pode ter nada. O cara tem que ser totalmente, né, sem crime nenhum. Aí, como o senhor falou aí, eu concordo, não é nada contra o senhor Lacir, quiçá todos possam se recuperar e ir para o outro lado, mas cumprindo de igual forma, aquilo não limpa a ficha do que já fez. Ele tem que continuar cumprindo a sua pena. E no meio disso, ele é colocado no núcleo, junto com servidores, né, que são cobrados pela sua conduta moral, sua conduta pessoal toda. O servidor não pode se envolver em escândalo nenhum, em crime nenhum, não pode ter vida pregressa e, de repente, por um ato político, porque deixar bem claro, é uma nomeação de cargo de confiança político. E eu vi na nota que vocês falaram assim, isso não jamais aconteceria dentro da Polícia Civil e dentro da Brigada Militar. Então, por que pode nomear no meio do núcleo do trabalho que vocês realizam? Então, realmente... Oi? Na verdade, nós não afirmamos, nós deixamos uma indagação, tá? Uma reflexão. Se isso poderia ser possível, plausível, né? Dentro da Polícia Civil ou dentro da Brigada Militar, tá? Sim. Quero dizer assim também, que eu acho que fazer importante registro, que não existe um condão mágico, né? Para apagar, né? As dezenas de crimes que o senhor Lacir cometeu, né? Fico pensando, né, como estão essas famílias, né, que perderam entes queridos, né, algumas provavelmente ainda desestruturadas psicologicamente e até financeiramente, né. Então, não existe um condão mágico para apagar, né, esses crimes praticados. Estamos falando de crimes hediondos, estamos falando de uma pena de mais de 200 anos, para que fique claro, tá? Preciso também fazer um registro que é fundamental. E na parte da manhã, na Rádio Bandeirantes também, na mesma emissora, né? O senhor Lacir fez falas completamente descabidas e irresponsáveis, tá? E nós não aceitamos isso. Fez falas de que o sindicato estaria mobilizado, né, ou incentivado por questões políticas. Não temos nenhum dirigente do sindicato que vai concorrer ano que vem a alguma eleição, tá? Algum mandato eletivo. Não estamos contaminados com o processo eleitoral do governo do Estado, que vai ocorrer também em 2022. Então, essa fala dele é completamente descabida. Tá? Chegou em algum momento pesar, né, fazer crítica à representação do sindicato. O senhor Lacir tem que buscar mais informações. Nós estamos na direção do sindicato há pouco mais de um ano. Nós ganhamos uma eleição muito acirrada com outras 4 chapas. Veja bem, eram 5 grupos, movimentos disputando uma eleição, né? E nós fizemos quase 70% dos votos. Então, quando ele diz no momento lá, o Rogério Mendelski, que nós representamos só 5% do percentual de servidores, assim, ó, é completamente descabida, falaciosa a fala dele. Mas a fala mais séria que ele fez, né? E isso, com certeza, vai ter um desdobramento muito importante, né? É que nós vamos interpelá-lo judicialmente, porque ele diz, no momento da entrevista, que ele foi oferecido sexualmente por colegas servidores da SUSEP no passado. Verdade. De uma maneira responsável, denegrindo a imagem dos colegas. Isso nós não vamos aceitar. Vamos sim interpelar o senhor Lacir judicialmente e ele vai ter que indicar quem foram os servidores, em que locais isso aconteceu, em que ano, porque é muito fácil jogar isso para a opinião pública, jogar para a torcida, como a gente costuma falar. Exatamente, e ali se vitimizando, né? Transformando uma situação como se ali que ele se tornou bandido. Dá a entender, presidente, que a partir daquele fato ele se torna então o bandido revoltado e que daí vira o fascínora que virou. Para ficar claro, o sindicato não aceita esse tipo de postura, tá? Se algum colega agiu dessa maneira no passado, nós vamos ser os primeiros a criticar, publicamente inclusive. Mas me parece que ele quis jogar para a torcida assim, tá? Então ele vai ter que, no momento oportuno, né,
respondendo mais um processo, né, que para ele não vai ser novidade, ele já responde por diversos, né, foi condenado por tantos outros, ele vai ter que dizer aonde aconteceu isso, em que casa prisional, né, quem foi o colega que ofereceu ele sexualmente, né, para outros apenados, enfim, em que ano, ele vai ter que tecer, pormenorizar detalhes, porque falar isso de maneira irresponsável, nós não vamos admitir. Presidente, a última pergunta aqui para a gente encerrar. O sindicato pretende entrar na justiça, além dessa interpelação que vocês vão fazer pessoal, para não deixar nomear, acabar com essa nomeação? O que vocês pretendem fazer juridicamente em relação a isso? Nós temos uma reunião marcada agora na quarta-feira com o secretário Mauro, tá? Previamente marcada para tratar de assuntos atinentes ao sistema prisional, tá? Então nós estamos protocolando um documento para o secretário Mauro na quarta, tá bem? Da mesma forma, protocolamos hoje um documento para o senhor governador. Ele disse num momento na entrevista da parte da manhã também, de que nós estamos fazendo um encaminhamento equivocado, que quem nomeou foi o governador. É óbvio que quem nomeou foi o governador, quem assina o ato, né, é o governador. Mas nós precisamos construir também essa conversa, essa ponte com o secretário Mauro, que é o titular da nossa pasta, né, porque é na secretaria onde nós atuamos que ele iria ou irá, né, trabalhar, por uma questão de respeito, né, nós precisamos falar com o secretário Mauro. E, por óbvio, né, já encaminhamos também formalmente esse nosso posicionamento para o governador, exigindo, né, pedindo, mas eu diria que exigindo a exoneração imediata do senhor Lacir, tá? Vulgo folharada. Se isso não ocorrer, por óbvio, né, o nosso jurídico vai trilhar os caminhos cabíveis para tentar impedir esta barbaridade. Ok, presidente Saulo, muito obrigado, presidente da Amapergs, do Sindicato dos Servidores, né, e dos Policiais Penitenciários. Obrigado pela sua manifestação aqui. Fica aberto aí, quando o senhor achar que tem que se manifestar, pedir um espaço, estamos abertos aí, tá bom? Agradeço pelo espaço, pela atenção, estamos sempre à disposição. Abraço fraterno a todos que nos acompanham. Um abraço.